Boa tarde e bem-vindos uma vez mais ao Check-in Tourism, o podcast e o podcast da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Hoje é que é um enorme gosto, tem aqui comigo o Marco Ferreira, que é nosso antigo aluno do curso de Gestão e Produção de Cozinha A23, não é, Marco? Exatamente. Muito bem. Olha, e então, está tudo bem contigo? Está tudo. E agora vamos depurar um bocadinho então como anda essa tua vida, mas antes eu começava por te perguntar, assim, se tu te recordas de algum momento assim mais marcante ou mais engraçado, mais peculiar durante a tua passagem enquanto aluno aqui na HTP. Olha, eu na Escola do Porto tive alguns momentos assim interessantes, engraçados. Eu acho que um deles foi, eu como era embaixador da sustentabilidade da minha turma, um dos momentos mais marcantes foi no dia da sustentabilidade, onde reuni-se todas as escolas do turismo de Portugal, aqui no Porto. Foi este ano, o nosso ano, foi em que o Porto foi o que recebeu, e foi muito fixe, porque nós podemos conhecer muitos alunos com outras visões de outras escolas. Na altura era eu e a minha colega Débora, que também era embaixadora da minha turma, e foi muito fixe. Nós conhecemos, nós fomos a sítios aqui no Porto, visitámos quintas, visitámos parques, foi super interessante, e também podemos ter a oportunidade de ter assim uma experiência de management, de gerir todo este evento, porque foi praticamente os alunos dos embaixadores que tiveram que gerir todo o evento. E foi muito interessante, foi uma aprendizagem incrível. Muito bem, olha, então e o que é que te atraiu, o que é que te motivou para tirares um curso na área de cozinha? Pronto, cozinha foi uma coisa que eu sempre gostei. Eu acho que tudo começou com a minha avó. Minha avó era chefe de cozinha. Eu, como sou da Madeira, minha avó, ela, pronto, eu sempre desde pequeno cozinhei com ela, e depois, quando eu segui para o 9º ano, eu descobri que era isso que eu queria, e então eu tirei um curso de nível 4, na Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira. Tirei um curso de nível 4 de cozinha e pastelaria, técnico de cozinha e pastelaria. Foi aí onde comecei. Na altura eu não sabia se era aquilo que eu queria, porque eu estava meio indeciso. Na altura eu até ia para artes, mas depois eu pensei, mas artes, será que... É verdade que é um bom curso, mas será que vai me dar assim uma boa profissão no futuro? E então eu escolhi cozinha. Eu acho que juntei o útil ao agradável, porque a cozinha também é uma arte, de certa forma. Exatamente. Por isso, eu acho que foi uma boa junção. E então, entretanto, eu fiz esse curso. E foi quando eu acabei o curso, eu descobri que queria mais, porque a Madeira, apesar de ser uma ilha muito bonita, é um meio muito pequeno. E eu queria voar, eu não queria me ficar só por aquilo. Eu também era muito jovem, eu ainda tinha 17 anos, então eu queria mais. E foi quando eu, entretanto, vim para o Porto. Exatamente. Então como é que encontraste a nossa HTP? Pronto, isso por acaso até foi uma história interessante. Eu, na altura, eu queria ver se eu fazia uma licenciatura, mas não tinha bem a certeza se era bem o que eu queria. Havia cursos de técnico superior na Ilha da Madeira, na universidade, mas tem falta de vagas, e então nunca abria. E provavelmente este ano também não ia abrir, e o que não aconteceu, o que aconteceu, por acaso, não abriu. E então eu já comecei a pensar em segundas opções. Entretanto, eu queria ver... Provavelmente eu ia para uma das escolas do Algarve, ou então para Lisboa, mas depois eu tenho um irmão que está aqui a estudar no Porto, em Direito. Depois foi quando eu estive a procurar no Porto, para ver se tinha alguma coisa, assim do lado do Norte, porque eu sempre gostei mais do Norte do que do Sul, vamos ser sinceros. Ok, que só a malta do Norte é que está a ouvir agora. Eu por acaso, não, mas o Sul também é bonito, mas eu gosto muito do Norte. E então depois foi quando eu descobri a Escola de Hotelaria e Turismo no Porto. E depois, eu entretanto... numa das minhas férias de verão de 2022, se não me engano, eu vim visitar o meu irmão e eu tive a oportunidade de conhecer a escola. Eu vim à escola, fiz um tour pela escola, vi quais foram as opções, os cursos que eles oferecem aqui na Escola do Porto, e eu encantei-me, eu disse, é aqui, e foi aqui que eu fiquei. Muito bem. E ficaste muito bem, tiveste um percurso brilhante e isso levou... já agora, antes disso, uma pergunta. Então como é que foi essa adaptação à cidade do Porto, vindo tudo da Madeira? Pronto. É assim, como sabe, a Ilha da Madeira é um meio que é muito diferente desta realidade. Nós somos uma comunidade mais pequena, é verdade que nós temos muito turismo, o que é muito bom,
Também é uma coisa que eu sempre gostei muito, foi lidar com o turismo diretamente, mas não tem nada a ver com grandes cidades como o Porto ou Lisboa. E então, pronto, eu acho que foi uma adaptação no início, uma realidade assim, muito assim chocante, não é? Porque é uma grande cidade, nunca tinha andado de metro, por exemplo. Okay. Não há metros não há metro na Madeira, não há metro na Madeira. Nunca tinha andado de metro, não conhecia muito bem. Eu conhecia o mínimo porque eu já tinha vindo aqui visitar o meu irmão, mas realmente, pronto, foi assim um boost logo do início. Mas foi muito interessante porque pronto, é uma cidade e uma cidade é um mundo. Nós temos oportunidades em todas as esquinas, encontramos de tudo e mais alguma coisa, várias nacionalidades, várias pessoas de outros lugares, que é muito fixe, muito interessante. E eu acho que foi muito bom. Eu acho que foi muito bom a adaptação quando eu cá cheguei. Muito bem. Então, e como eu estava a dizer há bocadinho, tiveste um excelente percurso, e eu perguntava-te como é que foi então agora o teu estágio, e também, porque foi assim como estavas a dizer antes do episódio, e depois também o Erasmus. Como é que foram essas duas etapas no teu percurso, na altura ainda na HTP? Pronto, na altura, foi em maio, se não me engano, que já começou a abrir as candidaturas para o Erasmus. Uma coisa que eu sempre tive o sonho era fazer um Erasmus. Eu sempre quis ter a oportunidade de fazer um estágio ou trabalhar fora do país, porque eu adoro, eu gosto de conhecer novos mundos, e esta coisa de eu vir para o Porto foi o que realmente me incentivou mais a conhecer ainda mais. E então, quando descobri que o Porto, a Escola do Porto fornecia os Erasmus, eu candidatei-me logo. Eu tinha uma colega minha, como eu também já tinha referido, a minha colega Débora. Sim. Ela já tinha feito alguns estágios, alguns Erasmus, e foi ela que também me teve a incentivar um pedacinho a explicar como é que funcionava, e depois eu informei melhor e depois candidatei-me. Entretanto, foi quando eu fiquei a conhecer melhor o Dr. José Carvalho e a professora Cláudia Malquedice, que foram os que me fizeram a entrevista. E depois foi assim, depois eu fui selecionado e fiquei super contente. Entretanto, chegou a hora do estágio. Eu tive que fazer o estágio antes do Erasmus, porque o Erasmus supostamente costuma ser antes do estágio, mas por questões técnicas teve que ser depois. E então eu fiz 1 mês e meio de estágio em Troia, no Troia Design Hotel, que é o hotel de 5 estrelas lá em Troia. Foi uma experiência fantástica. Trabalhei com o chefe Miguel Vaz, que é um chefe Michelin também, que ele é muito bom, é um chefe 5 estrelas. Foi uma experiência incrível. Depois, entretanto, eu fui para a Itália. Foi o mês de setembro. Fiquei lá 1 mês, foi o mês inteiro, não é? O mês de setembro. E trabalhei num restaurante no nordeste de Senigália, no nordeste de Itália, que se chama Senigália, a cidade. E o restaurante era um restaurante assim de marisco, mas era um conceito fine dining, muito fixe, muito interessante, muito similar ao que nós podíamos encontrar em um restaurante Michelin, porque oferecia menus de degustação de até 10 momentos, o que era muito, muito fixe para um aluno de cozinha que gosta de trabalhar com alta cozinha. E eu aprendi muito. Entretanto, foi quando acabou o curso e depois voltei para a Madeira. Ok, muito bem. Então, e nesse processo, e já agora uma das razões pelas quais o Marcos está aqui, para além de ser antigo aluno, é também teres conquistado então a Bolsa Luís Patrão. Podes partilhar então connosco como é que foi todo esse processo da Bolsa? Exatamente. Eu também, enquanto eu fiz o processo do Erasmus, como eu tinha lhe dito, eu fiquei a conhecer melhor o Dr. José Carvalho, e nós de certa forma ganhámos uma confiança, e foi aí que eu disse ao Dr. José Carvalho que eu gostava de continuar, porque o curso aqui na Escola do Porto é um ano, agora é um ano, e não é a licenciatura, é um curso técnico superior, se não me engano. Eu queria continuar um pouquinho mais, porque eu tenho sempre esta coisa de querer estudar e querer conhecer coisas novas. Então eu pedi a opinião ao Dr. José Carvalho, o que é que será onde eu poderia fazer a minha licenciatura? Ou no Turismo Portugal, ou noutras universidades que também forneçam um curso de cozinha, mas eu estava assim meio reticente porque eu não tinha a certeza. Depois foi quando o Dr. José Carvalho realmente
me apresentou a Bolsa Luís Patrão. A Bolsa Luís Patrão, que é uma bolsa que o Turismo Portugal oferece aos alunos e ex-alunos do Turismo Portugal. Essa bolsa é uma bolsa que paga os valores, o curso na íntegra, cursos que vão de 3 meses até 2 anos, se não me engano. E então eu candidatei-me logo. E a lista de escolas que eles oferecem é uma lista muito vasta das melhores escolas de cozinha e turismo da Europa, o que é maravilhoso. Entre elas tinha Cordon Bleu, tinha escolas em Espanha, na Suíça, Le Roche, tinha também Glion, que também é do grupo da École Ducasse, e tinha várias escolas. Entretanto, eu fiz todo esse processo. Foi durante o meu estágio em Troia que eu tive entrevistas na sede do Turismo Portugal em Lisboa. Sou sincero, não foi fácil. Não foi fácil porque eu tive que fazer cerca de 3 entrevistas online, depois ainda tive que fazer mais uma presencial com o diretor do Turismo Portugal. O diretor ou o presidente? O presidente, neste caso, o presidente do Turismo Portugal e todos os membros do Conselho Diretivo. Do Conselho Diretivo, exatamente. E foi uma coisa assim, estava muito nervoso, mas correu bem, graças a Deus. Então, entretanto, foi isso. Nós fizemos a entrevista. Também comigo candidatou-se a minha amiga a Débora, exatamente. Nós, por acaso, temos andado assim muito juntos, tudo o que é nestas coisas assim, porque na altura também eu disse logo ao Dr. Zé Carvalho, olha, a minha colega tem uma boa capacidade, tem capacidades para este curso, então, pronto, ela também concorreu comigo e também fomos. E entretanto, nós, foi em Itália, eu ainda estava em Itália, foi em setembro, quando eu recebi a notícia que tinha sido selecionado. Eu e a Débora, e graças a Deus, nós fomos selecionados para a Bolsa Luís Patrão. Foi só 5 a nível nacional, ou seja, 5 pessoas em todo o país, e foi também, eu acho que foi cerca de 100 ou foi 200 candidaturas. Por acaso, esse número também não tem agora precisamente, mas tens razão, para a parte, para o nível de formação que oferecemos, foram vocês os 2, portanto, das 5, a Escola do Porto teve 3, porque ainda houve um antigo aluno exatamente, que também foi premiado exatamente, com essa bolsa, mas muito bem, muito bem. Foi 3 do Porto e eu acho que foi um do interior e depois um do Sul, mas já não tenho a certeza. Mas foi, e depois, entretanto, eu e a Débora fomos para a École Ducasse, que é uma das melhores, é neste momento um dos melhores institutos de ensino superior de cozinha e pastelaria da Europa. A École Ducasse, que foi fundada pelo chefe Alain Ducasse, que é um chefe muito renomado na França. Fica em Paris, esta escola. E internacionalmente também. E internacional, exatamente. Este chefe, o chefe Alain Ducasse, é uma inspiração. Ele, neste momento, ele ainda é vivo, tem cerca de 80 anos, e ele, ao longo da sua carreira, já conquistou mais de 20 estrelas Michelin em todo o país. Em todo o país, em todo o mundo. Em todo o mundo, porque ele tem restaurantes nos Estados Unidos, na França, tem restaurantes do lado. E como é que está a ser essa experiência na Escola Ducasse? Olha, eu e a Débora começámos há cerca de 3 meses. Até agora tem sido uma experiência incrível. Nós fomos muito bem acolhidos. Nós, como já tínhamos equivalências, tanto eu como a Débora tínhamos o nível 4 e 5 aqui da Escola do Porto, nós conseguimos ter equivalências para o primeiro ano, o que foi muito bom, com muito esforço também do Dr. Zé Carvalho, da Dra. Sofia Beja da Costa, que nos ajudou imenso, que é do Turismo Portugal, e também do Pedro Martins, que é o representante da Escola Ducasse. Conseguimos então esta equivalência do primeiro ano. Estamos agora a começar o segundo e estes últimos 3 meses estão a correr lindamente. Nós estamos a gostar imenso. A escola é um ambiente super internacional. Nós temos colegas, a minha turma tem cerca de 20 alunos e só 3 é que são franceses. Nós temos alunos de todos os países do mundo. É um ambiente bastante acolhedor porque todo mundo vem de fora. Por isso todo mundo sabe o que é aquela coisa de deixar o seu país. Sim. E aquela experiência de não estar no seu ambiente de conforto, por assim dizer, mas ao mesmo tempo estando num ambiente de conforto. Porquê? Porque é o que nós queremos.
é este o nosso futuro. E cozinha, no meu caso, que foi o curso que eu escolhi, eu acho que a um ponto que eu já estou, todos os alunos que estão numa escola como esta adoram cozinha, porque não dá para não gostar de cozinha para estar numa escola destas. Nós temos que mesmo gostar do que nós fazemos se nós queremos ter um bom futuro da nossa carreira. E pronto, eu acho que está a ser uma experiência incrível até agora e ainda temos muitas surpresas por esperar, não é? Muito bem. Então, ainda há bocado falaste de futuro. Então, quais são os teus planos para o futuro? Assim que terminares o curso na escola de UCAS, o que é que gostavas de fazer logo a seguir? Pronto, logo a seguir, nós ainda estamos aqui a tentar ver alguns sítios de estágio, não é? Eu já tenho estágio para este ano, vai ser em Paris, e para o ano eu queria ver se eu fazia um estágio ou internacional, ou então eu poderia fazer no sul de França, não é? Mas eu queria fazer assim num restaurante de alta qualidade, se fosse possível Michelin. Eu gostava muito de trabalhar num restaurante Michelin, não é fácil não, mas é um sonho, não é, que eu tenho. Ou então também estava a considerar fazer no restaurante Michelin da Ilha da Madeira, que é o El Galo, Galo de Ouro, com o chefe Benoît Santot. Eu já tenho alguns contactos, eu não tenho contacto dele, não é? Mas eu tenho alguns chefes que conhecem ele muito bem e também seria um sonho para mim trabalhar lá. Talvez não agora, mas um dia mais tarde. Porque eu acho que o chefe Benoît é uma pessoa que consegue incentivar muitos alunos, muitas pessoas, muitos novatos, não é, na área, a abrir os horizontes e encontrar o seu lugar no mundo. E eu vejo isso muito num chefe que eu agora que eu vou fazer o meu estágio, não é? Que ele tem só 34 anos e ele fez um estágio na Ilha da Madeira, com o chefe Benoît, e conheceu, foi ele que abriu vários restaurantes da Companhia do Porto Bay, tanto aqui no Porto como em Lisboa e até fora do país. E eu gosto disso, eu não gosto de pertencer a um lugar, eu digo sempre, eu pertenço ao mundo, eu não pertenço nem à Madeira nem a Portugal, eu pertenço ao mundo. E eu gosto muito de estar sempre a conhecer coisas novas, por isso eu não tenho um sítio específico onde eu quero ficar para o resto da minha vida, ainda não. Eu estou em constante descoberta. Ok. Muito bem, então eu pergunto-te, daqui a algum tempo, portanto ainda não é perto do fim da tua vida, tipo, sei lá, daqui a 10 anos, certo. Portanto, no topo da tua carreira, o que é que tu gostavas de fazer? Pronto, no topo da minha carreira eu gostava de ter o meu emprego confortável, não é? Uma coisa mais estável, provavelmente na minha terra, porque o bom da minha terra é que, primeiro, é a minha terra. A Ilha da Madeira é onde eu nasci, é um ambiente super relaxante, é muito, muito calmo, é muito linda e eu gosto imenso, não é? E também tem muito turismo. A Ilha da Madeira oferece turismo que nós temos turismo que dá para alimentar a ilha toda. Por isso, para mim, nunca vai faltar emprego lá. Agora, eu gostaria a considerar ou abrir o meu próprio negócio, um restaurante, não é? Ou então trabalhar numa grande companhia de hotel, sendo o chefe executivo. É verdade que eu digo isto num futuro, não é? Porque cada passo ao seu ritmo. Sim. Exatamente, porque uma coisa que eu sou muito apologista eu gosto de crescer aos poucos, eu gosto de experienciar todos os passos da minha vida até chegar ao passo final, por assim dizer. Porque uma coisa que também muitos alunos que acabam cursos como este aqui no Porto, ou até licenciaturas em cozinha e outras áreas, é que já querem ser chefes. E eu acho que na minha ideia que não é assim que deve ser, porque nós, apesar de termos a teórica, há sempre alguém que vai ter mais prática que nós. E não há nada como a prática. E só trabalhando é que nós realmente aprendemos. O que a teórica nos faz, e que é muito bom, é complementa-nos nos nossos conhecimentos diários. Uma coisa que a Escola do Porto conseguiu nos fornecer muito bem, apesar do curso ter sido encurtado agora, que foi para um ano, mas nós conseguimos ter uma teórica muito boa,
por exemplo, a nível de gestão hoteleira, a nível de, se nós quisermos abrir o nosso próprio negócio, nós temos muitas bases que muitos chefes que têm a experiência não têm a teórica, o que é muito bom aqui. Embora também tiveste aqui práticas, não é? Exatamente, cozinha. tivemos práticas, obviamente, e as práticas dão-nos as bases, não é? Mas é como eu digo, trabalhando num lugar durante os anos é que nós realmente temos aquela prática de desfia e tudo isso. E por falar em trabalhar durante vários anos, em termos de evolução na cozinha, achas que vai haver grande evolução nos próximos 10 anos? Em cozinha, eu acho que sim. Eu acho que cada vez mais, uma coisa que nós vemos hoje em dia é que muitos chefes estão-se a formar jovens, o que é muito bom, porque a cozinha antiga, que é, quando eu digo a cozinha antiga, a cozinha clássica, normalmente com chefes mais, digamos, mais da old fashion, digamos. Sim. Old school. Sim. Tem um conceito muito diferente de cozinha, que a cozinha é mais rigorosa, que é tipo tropa, é uma coisa mais rigorosa. E o que eu vejo muito é que estes novos chefes que estão-se a formar e que realmente estão a abrir restaurantes e tudo mais, têm esta capacidade de conseguir ter este lado mais pedagógico e este lado mais conseguir lidar de forma diferente, de forma inovadora, com a gestão dentro da cozinha, o que é muito bom. Eu vejo isso muito no estágio que eu fiz em Troia, por exemplo. O chefe Miguel Vasco foi um chefe que foi super pacífico, nunca gritou na cozinha, e nós conseguimos aprender muito mais do que se fosse num chefe num restaurante onde o chefe estaria toda a hora a dar para a cabeça. É verdade que é importante para nós crescermos, mas eu acho que a cozinha tem que ser um sítio onde nós possamos ter harmonia, onde a equipa possa estar contente, porque o nosso emprego é exatamente isso, nós temos que estar felizes onde nós estamos. Claro que sim. Por isso, eu acho que sim, eu acho que a cozinha está a evoluir bem, eu acho que nós estamos a formar bons cozinheiros, o que é muito bom, e pronto, eu acho que é exatamente isso. Muito bem. E falando então no futuro e no trabalho e nas mudanças que vão havendo, eu perguntava-te agora, em função da tua sensibilidade e já alguma experiência, que tipo de características é que tu achas que um candidato a um curso em cozinha e uma carreira no setor do turismo, nomeadamente, especificamente cozinha, que características é que achas que deviam ter? Ou que devem ter? Exatamente. Primeiro, eu acho que um candidato tem que ter paixão pela área. Eu acho que não dá para ser cozinheiro sem gostar de cozinha. É um ponto fundamental. Mas uma coisa que eu também digo, porque eu também, quando comecei, eu não sabia se era isto que eu queria. E muita gente dizia, tu tens que gostar de cozinha, tu tens que adorar cozinha, senão nunca vais ter futuro. Mas hoje em dia eu olho para trás e penso, eu na altura não sabia se era mesmo isto que eu queria, mas por fim é mesmo isto que eu quero. Por isso, o que é que acontece? O conselho que eu dou é, aqueles alunos ou aquelas pessoas que não têm a certeza, experimentem. Se vocês veem que é isto que vocês querem para a vida, façam e vão tendo a oportunidade. E nunca é tarde para mudar. Uma coisa que eu também aprendi aqui no Porto e que foi muito bom e que eu adorei, eu tive colegas de várias idades. A minha turma, eu tive colegas dos 18 anos até aos 60 anos. O que me deu uma visão muito generalizada de todos os pontos de vista. E uma coisa que eu aprendi muito com a minha turma foi, nunca é tarde para voltar a aprender. E nunca é tarde para vir para a escola e mudar a carreira. Tive colegas meus que vieram de carreiras completamente diferentes, de advocacia, de arquitetura, e vieram para a cozinha e adoram o que fazem. Por isso, se têm a certeza, façam. Se não têm a certeza, experimentem igual, porque eu acho que é muito importante. Muito bem. Olha, e para terminar, gostava de acabar num tom um bocadinho mais pessoal e gostava de perguntar a Marco que hobbies é que um futuro chefe de cozinha tem atualmente? Hobbies, passatempos. 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 Eu acho que é assim, um chefe de cozinha normalmente tem muito trabalho, por isso é preciso também desanuviar a cabeça. Por isso, fazer desporto, ir ao campo, desligar, mas é que desligar completamente, porque se nós levamos o que nós temos do nosso trabalho para casa, nós também depois damos em parafuso. Por isso, um cozinheiro tem que saber se desligar do trabalho quando não está no trabalho.
O cozinheiro tem que saber quando é para trabalhar, quando é para descansar. Por isso, um hobby que eu aconselho, fazer desporto, fazer natação. Eu adoro natação. Eu gosto muito de nadar, que eu também sou ilhéu, não é? Eu gosto deste contacto com o mar, com o oceano. Olha, viajar, quando tiver tempo, viajar, também conhecer o mundo, conhecer a gastronomia de outros países, as outras culturas, é uma coisa que eu aconselho vivamente. Muito bem. Marco, olha, muito obrigado pela tua disponibilidade. Muito obrigado. Por aceitares este convite para o nosso podcast, tá? Obrigado. E acima de tudo por essa partilha que tu partilhaste connosco e com quem nos vai acompanhar, tá? E a todos os que nos acompanharam neste Check-in Tourism, vemo-nos no próximo. Até breve.